Fala galera, tudo beleza? Bom, Lucas falando aqui e hoje nós iremos aí iniciar mais uma atividade, né? Mais um tutorial utilizando a plataforma do VexCode VR e trabalhando com funções matemáticas. Isso mesmo, trabalhando aí essa parte das programações robóticas juntamente com a matemática. Então, o primeiro passo que a gente deve executar aqui é entrar na nossa plataforma, então vr.vex.com. Eu já entro aí dentro do meu ambiente de simulação robótica e simulação virtual tridimensional. Bom, o primeiro passo aqui que a gente vai executar, né, é renomear o programa, né? Então vou dar um duplo clique aqui, vou aqui colocar robô coordenadas. Perfeito, já dei um rename, assim eu já tenho o meu programa aí, não corro o risco de salvar por cima de um programa anterior. Bom, e a segunda opção aqui que a gente vai acionar aqui dentro do nosso programa, do tutorial de hoje, é o Playground. Então eu vou clicar aqui no canto superior direito, a primeira função aqui, Playground, né, nesse ícone. Cliquei, ele já vai carregar aí o meu mapa. E assim que ele carregar o Grid Map, eu vou selecionar o mapa adequado para a simulação de programação deste tutorial de hoje. Então eu vou clicar aqui, ó, Grid Map, e vou alterar para o mapa número 2, o Number Grid Map. Number Grid Map selecionado, ele já vai carregar aqui o meu mapa, e este é o mapa que nós iremos utilizar aí na aula de hoje. Eu vou clicar aqui em expandir para ficar melhor aí a visualização. Então aqui eu tenho o mapa, né, um quadrado, e eu tenho aqui os números espalhados pelo meu trecho, de 1 a 100. Bom, hoje nós iremos trabalhar aí dentro da matemática com as coordenadas plano cartesiano, tá? E trabalhar com deslocamento por coordenadas aqui dentro do nosso simulador. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa aqui, eu vou mostrar para vocês um exercício que vocês podem se deparar aí na escola, tá? De vocês aí na aula de matemática, e vocês vão observar que é bem fácil a gente desenvolver uma programação aqui para que possa assimilar aí com as informações matemáticas. Então eu tenho aqui, ó, uma atividade, então a gente consegue observar aqui. Vamos lá fazer a leitura. Observe o ponto de interseção das retas representadas no plano cartesiano a seguir. Então aqui eu tenho o meu plano cartesiano sendo expresso de forma gráfica, né? Eu tenho aqui os dois eixos, o eixo de x e o eixo de y. E aqui eu tenho um ponto com as duas interseções aí sobre as duas retas, né? Demonstradas aí na imagem. E aqui eu tenho um ponto central, ó, que vocês conseguem visualizar aqui. Aqui eu tenho a interseção do meu ponto, tá? Então tá aqui no ponto de número 1, e aí a gente vai fazer uma observação para responder aí a questão. Então aqui, ó, tenho o eixo de x na horizontal e também tenho o eixo de y na minha vertical. Bom, então a primeira coisa que a gente deve observar aqui é o ponto de x. Aonde que ele está localizado? Se a gente for observar aqui, ó, nos números negativos e nos números positivos, o ponto ele está passando exatamente na reta central do meu eixo de x. Então o que eu tenho aqui? O valor de 0, correspondente a 0. Bom, segunda opção, eu vou observar, né, analisar a minha reta de y. Se eu observar aqui na minha reta de y, parte superior, né, nos números positivos, eu tenho a demarcação de 1. Então a resposta correta para este exercício seria 0 para x e 1 para y. Então 0,1 é a nossa resposta correta. Então eu tenho aqui algumas informações: 1 de 0, 0 de 1, 0 de 0 e 1 de 1. Então a gente sabe que é para o eixo de x 0, para o eixo de y 1. Vou assinalar aqui a questão e vou dar um verificar a resposta. Perfeito, exatamente como a gente fez esta dedução aqui para esta análise do plano cartesiano e a interseção das retas. Bom, vamos lá fazer uma atividade, vamos trabalhar com essa mesma estrutura matemática dentro do nosso simulador virtual. Bom, vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Então eu tenho aqui, ó, o meu gráfico, né, a minha informação da minha pista, da minha arena. Eu consigo alterar aqui a visualização e consigo observar vários números espalhados, né, na sequência em linha aqui, linhas e colunas, de 1 a 10, de 11 a 20 e assim sucessivamente, até a gente chegar no número 100. Bom, vamos lá, eu tenho aqui um outro arquivo
que eu gostaria de mostrar para que vocês pudessem fazer o entendimento. Qual que é a regra? A gente precisa entender o nosso eixo de x e o nosso eixo de y que estão distribuídos dentro deste mapa. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, um arquivinho, é um exercício bem similar àquele exercício proposto aqui, ó, anteriormente que nós fizemos a dedução aqui, matemática. Então eu vou voltar aqui no meu arquivo e essa aqui é a configuração da nossa arena, tá, galera? Então essa configuração que eu estou mostrando aqui são os quadrantes que eu possuo lá no VexCode VR. Então aqui estão espalhados e aqui é a localização do ponto central. Então aqui, ó, a margem de 0, né, e o cruzamento entre os dois eixos. O eixo de x demarcado na cor vermelha e o eixo de y demarcado na cor roxa. Bom, e aí ele dividido aqui, né? Então 100, 200, 400, 600, 800 e 1000, e assim sucessivamente para os dois eixos, tanto para valores positivos quanto para os valores negativos. Bom, então aqui eu tenho uma interseção entre as retas também, aqui como vocês conseguem observar, na demarcação laranja. E aí o meu ponto de interseção entre as duas retas está localizado no 400, tá? Então um exercício bem similar ao anterior, ao explicado anteriormente, tá? Então aqui, ó, não tenho nenhum valor para o eixo de x, tá? O eixo de x eu tenho o valor representado aí por 0, e para o valor de y eu tenho um valor representado a 400, tá? Que é exatamente onde eu tenho a interseção das duas retas. Bom, vamos lá para o nosso simulador para que a gente possa desenvolver uma programação para o deslocamento das coordenadas dentro do mapa. Então vou voltar aqui para o simulador. Então perfeito, galera, nós estamos aqui no nosso simulador, né, do VexCode VR. Primeira coisa que a gente deve identificar aqui é a nossa posição de localização do robô, né, como vocês conseguem observar aqui no canto inferior esquerdo. A gente deve observar qual que é o ponto de localização do robô dentro da nossa coordenada no mapa, né? Então eu volto aqui no meu mapa, olha lá, tenho todas as distribuições numéricas e também tem aqui, ó, se a gente for aqui no canto inferior esquerdo, a gente consegue observar que ele está aqui, ó, nessa coluna e nesta linha. Então a gente vai observar aqui, para o eixo de x, nosso robô ele se encontra aqui, ó, bem na parte central, na divisão entre aqui, ó, na parte central entre menos 800 e menos 1000. Então, o ponto central entre menos 800 e menos 1000 seria menos 900, tá? E se observarmos aqui também, ó, mesma coisa, né? O ponto de localização inicial do nosso robô, ele está aqui, ó, no eixo de y, entre menos 800 e menos 1000. Então, ele está aqui na parte central, menos 900 também. Então, menos 900 para o eixo de x e menos 900 para o eixo de y. Então, voltando lá, ó, nosso robô ele está aqui, ó. A gente consegue observar que ele está na casa de número 1. Ele está em menos 900 para x e menos 900 para y. Bom, o que eu quero fazer, né? Lá eu quero deslocar o meu robô para as interseções da reta, né? Então eu vou voltar aqui, ó lá. A minha reta, né? As duas retas, elas têm interseção aqui em 400 para o eixo de y e 0 para o eixo de x. Ele está exatamente no ponto central aqui do eixo de y. Então o que eu tenho que fazer? Olha lá, o meu robô tem que executar esse deslocamento dentro do meu plano cartesiano, dentro das minhas coordenadas. O robô deve ficar exatamente dentro desta posição. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que buscar lá no meu simulador a estrutura de programação para a execução deste deslocamento. Eu preciso construir aí a minha estrutura de programação. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, executar com o meu robô, é fazer com que o robô possa virar para a direita, né, para deslocar aqui no meu eixo de x. Então ele precisa estar na horizontal, eu preciso alterar a frente do meu robô. Então eu venho aqui e adiciono o bloco, virar aqui, ó, turn. E aqui eu escolho o sentido, né, turn right, para a direita, a quantos graus? 90 graus, perfeito. E aí eu vou colocar aqui um driver para ele mover para frente, perfeito. Isso, eu vou colocar um bloco de comentário para que fique mais fácil a nossa compreensão. Aqui, ó, vire a
direita para descer ao eixo de x. Perfeito, então essa é a nossa primeira função de deslocamento. Bom, aí que está o nosso segredo para o deslocamento em coordenadas, tá? Então a gente precisa fazer um mapeamento. Primeira leitura, né? A gente fez a leitura do eixo de x, né? Então se a gente retomar lá, o eixo de x ele tem um valor correspondente a 0. Eu quero fazer esse deslocamento aqui para o robô. Eu quero colocar o robô nesta posição dentro do meu mapa. E aí, ó, 0. Então o eixo de x ele é correspondente a 0. Como é que eu consigo fazer essa representação aqui dentro da minha estrutura de programação? Eu vou adicionar aqui um bloco de controle, tá? Então dentro da nossa palheta, eu seleciono a guia controle e adiciono um bloco espere até, né? Um bloco de confirmação. Então vou procurar aqui, ó, espere até, vou arrastar esse bloco e colocar aqui. Além do controle, né, dessa função que a gente vai ter aqui na nossa estrutura de programação, eu preciso também trabalhar com as operações, né, para que o robô possa efetuar esse deslocamento matemático. Então, quando eu clico aqui no verde, na seção verde, eu tenho as operações matemáticas. E aí eu vou adicionar um bloco de operação matemática com confirmação de igualdade, tá? Então eu venho aqui, clico, arrasto e jogo aqui dentro do meu esperar até, dentro da minha função esperar até. Bom, outra coisa que eu preciso é adicionar um sensor. O que esse sensor vai fazer para mim? Ele vai dar a orientação de deslocamento para o meu robô. Ele vai se deslocar no eixo X ou no eixo Y. Para a minha primeira função, ele vai se deslocar para o eixo de X. Então eu venho aqui, ó, em sensores, né, na seção azul, e adiciono aqui um sensor de localização, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, posicionamento, e vou adicionar aqui dentro do meu bloquinho, ó lá, o bloquinho de operação matemática. Bom, aqui eu não preciso fazer nada, né, galera? Porque aqui eu tenho, ó, o eixo, eu quero trabalhar com o eixo de X. Muito importante saber a unidade que a gente vai trabalhar aqui, tá? A gente vai trabalhar com a unidade em milímetro. A nosso mapa, essas coordenadas de 200, 400 para números positivos e números negativos, são distribuídos em milímetros, tá? Então eu vou alterar aqui, ó, para milímetros, já está selecionado como milímetros, e vou adicionar o meu valor numérico. Qual o valor numérico que eu vou adicionar aqui para esta função? Correspondente a exatamente o que a gente consegue observar aqui no nosso eixo de X. Então o robô para o eixo de Y é correspondente a 0. Então eu volto aqui no meu programa e adiciono 0. Perfeito. Sem problema. E aí eu vou dar um stop drive. Eu volto aqui na função drive, adiciono aqui, ó, o botão, né, o bloco stop drive. Perfeito. Aí ele vai executar a nossa primeira função. Bom, vamos lá fazer um teste para ver se é realmente isso que vai acontecer. Então eu venho aqui no meu simulador, dou um play. E ele exatamente executa a função atrelada ao posicionamento do meu sensor, né? Então deslocamento para o eixo de X, né, na coordenada de X, exatamente para o ponto 0. É o ponto central. A gente consegue observar aqui, ó, de 1 a 10, o ponto central que nós temos seria 5,5. Então o número do intervalo de 5 a 6, 5,5, eu tenho aqui o meu robô no ponto central. Clico aqui em voltar e aí eu vou criar a função de deslocamento para a coordenada Y. Então eu vou adicionar aqui um bloco de comentário para ficar fácil aí para você. Eu vou adicionar aqui, ó, então vire à esquerda perfeitamente para subir. Agora eu pretendo subir, né, o eixo vertical ao eixo Y. Perfeito, legal. Então aqui eu tenho a minha segunda divisão. Tá? Bom, então o que acontece aqui, galera? Eu vou dar um play, o meu robô ele tem que girar aí, vai virar à direita e vai seguir em frente até 5,5. Perfeito. E aí eu tenho que agora que subir para o eixo de Y, né? Eu tenho que ir em direção aí ao meu ponto de interseção entre as retas, né?
mencionados anteriormente, que é 400. Perfeito, então para efetuar esse deslocamento de 400, eu venho aqui, ó, vou voltar aqui ao meu simulador, adiciono aqui um virar à esquerda, né, ele precisa subir, então eu venho aqui adicionar um turn left 90 graus. Vou adicionar aqui o movimentar para frente, novamente, e adicionar a mesma função controle, novamente o esperar até uma confirmação. Essa confirmação ela depende do que? Da minha função matemática do sensor. Então tem aqui a função matemática, os operadores. Então vou adicionar uma função de igualdade, adiciono aqui dentro e adiciono o meu sensor, que agora é o nosso eixo de Y, a posição do eixo de Y. Adiciono aqui, altero de X para Y, né, a coordenada que eu vou trabalhar, continuo mantendo a nossa unidade de milímetros e adiciono o valor que é 400. Então, ok, adiciono 400 e dou um stop drive novamente. Venho aqui na função drive train e adiciono aqui um stop drive. Perfeito! Esta aqui é a cara do nosso programa para efetuar o deslocamento. E aí, se a gente observar aqui no nosso arquivo, olha lá, ele tem que exatamente parar entre os números o quê? 75, 76, 65 e 66, na parte central desse nosso quadrante. Aí ele vai atingir o ponto objetivo, que é a interseção entre as duas retas. Bom, vamos lá observar se a estrutura do nosso programa é exatamente correspondente a este ponto. Bom, vamos lá. Então tem a estrutura de programação, né, turma? Aqui do meu programa, né, o posicionamento aqui para a coordenada do eixo de X e também para a coordenada do eixo de Y. E aí eu vou dar um play aqui para ver se o meu robô corresponde a este ponto de localização citado anteriormente. Então eu dou um play aqui, meu robô vai virar à direita, vai seguir aí até a coordenada de 0, vai virar à esquerda e vai se direcionar à coordenada de 400. Perfeito. A gente consegue observar aqui que ele parou exatamente entre os pontos desejados, né? Então aqui, ó, interseção da minha reta em 400, meu robô deve seguir essa posição e deve finalizar entre 75, 76, 65 e 66. Bom, é exatamente o que temos aqui demonstrado, tá, galera? Dentro do nosso grid map aí dos números. Eu tenho aqui, se a gente der aqui um zoom, olha lá. Eu tenho, o meu robô ele está exatamente no ponto central, entre 75, 76, 65 e 66. Isso nós estamos trabalhando com o deslocamento do robô através das coordenadas, tá? Então, utilizando funções matemáticas, operações matemáticas que a gente consegue observar em vários exercícios que nós temos nas disciplinas de matemática em sala, e atribuindo o que? Para a programação e a robótica de simulação. Então aqui, ó, o robô faz a leitura do meu bloquinho, dos blocos e dos posicionamentos de operações matemáticas e dos sensores e consegue efetuar aí esse deslocamento. Bom, galera, quem quer treinar aí esses recursos, quer aperfeiçoar as suas habilidades, nós temos aqui o nosso canal, né? O canal do Ciência Maker, e aqui existem várias informações, várias programações, vários exercícios para que vocês possam treinar as suas habilidades dentro desse software de robótica e simulação virtual tridimensional. É só você acessar aqui o nosso endereço, oncaret@cienciamaker, você vai encontrar diversos arquivos aí e vai poder se divertir muito, né? Essa sessão que a gente treinou na aula de hoje, onde você consegue trabalhar com coordenadas e planos cartesianos. Então aqui tem uma sessão bem legal, você consegue trabalhar com a parte de Pokémon, a parte de gamificação, através das coordenadas. É bem legal, acessem aí o conteúdo que vocês vão se divertir e também aprender muito aí com matemática e robótica. Então, até logo, galera, até a próxima, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um abraço.